Olá, meus amores! Hoje, mais uma vez, aula de ciências. Como vocês sabem, há algumas semanas nós temos matemática e ciências na quinta-feira e outras nós temos matemática e geografia. Nessa nós teremos matemática e ciências, tá bom? Em ciências nós vamos ter um conteúdo novo. Na terça-feira nós também tivemos conteúdo novo, que foi sobre a saúde, onde nós trabalhamos a importância de cuidarmos da nossa saúde, a importância das vacinas, a importância de uma boa alimentação, a importância de tomar os cuidados que são necessários para evitar doenças ou acidentes. Então, hoje nós temos um conteúdo novo, onde nós vamos trabalhar os recursos que a natureza nos oferece. Certo? Vocês podem até achar parecido com o conteúdo que nós já vimos em geografia, mas é um conteúdo novo de ciências, tá bom? E nós trabalharemos ele tanto nos slides quanto nas atividades de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato perguntando no nosso WhatsApp ou perguntando no atendimento. Não fiquem com nenhuma dúvida, gente. É importante que joguem essas dúvidas para fora. Então, vamos lá acompanhar os nossos slides para vermos o que nós vamos descobrir sobre os recursos que a natureza nos oferece, já que na terça nós descobrimos bastante sobre a saúde. Ciências, professora Regiane, segundo ano, e aqui as duas datas em que essa videoaula vai ao ar. Vamos iniciar com esse texto, certo? Que está na página 140 de vocês, Convivendo com a Diferença. É um texto que nós trabalhamos no início dos capítulos, certo? E tem aqui como tema diversidade. Um é magrelo, outro é gordinho. Um é castanho, outro é ruivinho. Um é tranquilo, outro é nervoso. Um é birrento, outro é dengoso. De pele clara, de pele escura. Um fala branda, o outro dura. Cada um na sua, e não faz mal. Diversidade é que é legal. Então, gente, aqui trabalhar a diversidade, as diferenças. Como é importante nós aprendermos a conviver com as diferenças. Você sabe que todos nós somos diferentes. Ninguém é igual. Nós temos pensamentos diferentes, nós temos características diferentes. E isso é o que nos une, nos deixa mais próximos para podermos compartilhar com o outro um pouco do que gostamos e o outro compartilhar conosco também. Então, as diferenças são o que nos unem, nos deixam mais próximos, nos trazem um pouco mais de curiosidade sobre o outro. E as diferenças devem ser respeitadas. Não é porque eu penso assim que você deve pensar também. Toda diferença, seja ela física ou comportamental, você deve respeitar. Assim como o outro também deve respeitar a sua diferença. E aqui, os recursos que a natureza nos fornece. Como vocês sabem, a natureza ela é muito importante para todo o nosso planeta. Ela é importante para os seres vivos que estão ao seu redor. A palavra recurso significa algo que se possa recorrer para a obtenção de alguma coisa. Então, por isso que dizemos os recursos da natureza. Então, nós vamos recorrer a quem? A natureza. E para que nós possamos recorrer, gente, à natureza, nós devemos cuidar dela para que ela tenha depois, no futuro, um recurso que nos ajude. Então, os cuidados com a natureza vão englobar também aqui esse conteúdo. Por quê? Porque se você não cuida da natureza, ela vai acabar. E onde nós vamos tirar os recursos? Onde nós vamos recorrer? Então, nós devemos ter esses cuidados com a natureza, para que possamos recorrer e obter as coisas necessárias no futuro. Então, recursos naturais
são tudo que os seres vivos retiram da natureza para satisfazer as suas necessidades, como alimento, minérios, matérias-primas para a construção de móveis, roupas, tecidos e etc. Então, a natureza ela é muito útil para o ser humano. Por isso, o ser humano tem que cuidar dela. Ela nos dá alimentos, nos dá as matérias-primas para fazer os nossos produtos industrializados. Então, tudo isso vem da natureza. E se nós não tivermos a natureza, de onde nós vamos tirar? Então, cuidemos da natureza para termos esses recursos naturais que nos favorecem. A lã tirada do animal é transformada em fios que são coloridos e transformado em tecidos, que, por fim, veste o homem. É a natureza transformada. Então, ele passou por um processo. A lã foi retirada do animal e passou por todo um processo, onde ela foi transformada em fios, depois foi colorido, depois foi transformado em tecido para fazer roupas, as quais vestem nós, seres humanos. Então, isso foi a natureza sendo transformada. A natureza nos dá produtos necessários à nossa alimentação. A maior parte desses produtos é transformada em produtos industriais. Muitas vezes, comemos alimentos sem saber de que produtos naturais foram feitos. Então, existem os produtos naturais, que nós nos alimentamos, e também existem os produtos industriais, que são tirados da natureza, passam pela indústria e vão para os supermercados para nós consumirmos. Então, a alimentação ela é necessária. Se for uma alimentação natural, que vem diretamente da natureza, melhor. Na página 142, nós trabalhamos o processo que se faz o queijo. Aqui eu coloquei, certo, a mesma imagem para que vocês observassem aqui nos slides e ficassem atentos somente aqui. O passo número 1 é o leite é extraído da vaca. O ser humano retira o leite da vaca. Passo número 2 é transportado para a fábrica, para a indústria. Quando ele é armazenado, no 3, ele segue para o aquecimento, o 4. Em seguida, adiciona o coalho ao leite. 6. E o deixam curando. 7. Quando pronto, ele é devidamente embalado para no final ser comercializado. Então, esse daqui foi o processo do queijo. Como é que as pessoas fazem o queijo e preparam eles para deixarem lá no supermercado para nós comprarmos? Da mesma forma, os animais. Se vocês observarem, gente, nós estamos trabalhando aqui os produtos que são retirados da natureza. O leite, ele é tirado ali da vaca. Então, é um produto natural que, no final, ele é transformado em queijo, um produto industrializado que vai ser comercializado conosco. Os animais, aqui vocês veem a imagem, certo, da vaca, onde nós podemos utilizar o couro e a sua carne. Na imagem de baixo, vocês observam o homem fazendo o tecido, fazendo o couro para transformar em sapatos ou bolsas para serem vendidos nas lojas. Então, tudo isso vocês têm que observar de onde é que vem esse produto, de que é que esse produto é feito, qual é a matéria-prima dele. E na página 144 trabalha-se a questão da madeira, onde o homem está ali derrubando a árvore, a madeira é transportada em caminhões, ela é serrada, ela é preparada e transformada em algum objeto útil para o ser humano. Lembrando que as árvores elas têm que ser replantadas. O homem derrubou aquela árvore e replanta outra no lugar. Porque se ele ficar só derrubando as árvores, vai chegar um dia que não vai existir mais árvore para fazer esses móveis que tanto são necessários. Então, nós devemos observar
Isso, gente. A utilização dos produtos naturais e como nós devemos cuidar deles. A natureza, ela é importante para o ser humano e o ser humano tem que observar e tem que se tocar que isso é verdade. Ele precisa da natureza. Recursos naturais são recursos obtidos da natureza e usados para construir o mundo ao nosso redor. Por que é usado para construir? Porque nós tiramos da natureza aquele produto, nós tiramos da natureza aquela matéria-prima e transformamos em um produto utilizado no nosso dia a dia. Os recursos naturais são subdivididos em dois grupos, conforme a capacidade de manterem-se disponíveis ou não à natureza após a utilização humana. Como assim, tia? Nós vamos observar aqui quais são esses dois grupos de recursos naturais. Nós temos os recursos naturais renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que podem ser repostos pelos seres humanos ou pelos ciclos naturais à medida que são consumidos. Atenção, mesmo alguns recursos renováveis estão sendo consumidos em velocidade maior que sua reposição natural. A poluição e os desequilíbrios na natureza podem acelerar o esgotamento desses recursos. Então, os recursos renováveis, a luz solar, a água, a vegetação, que podem ser repostos à natureza. E os recursos não renováveis são aqueles que não se renovam na velocidade e na quantidade com que são usados, podendo acabar. Carvão mineral, gás natural, petróleo, metais, águas, pedras preciosas e etc. Então, vocês têm que ver, certo, essa questão. O que são os recursos naturais renováveis e o que são os recursos naturais não renováveis. Aqui eu coloquei alguns exemplos para que vocês observassem. Os recursos renováveis são o solo, a água, vegetais, luz solar, florestas. Os recursos não renováveis são ouro, diamante e petróleo, que são utilizados e não são colocados no lugar, não são repostos e demoram ali a se formar novamente. Então, gente, nós trabalhamos esses dois recursos, que são muito importantes. Os recursos renováveis, que são aqueles que podem ser repostos pelos seres humanos ou pelos ciclos naturais, e os não renováveis, que não podem ser repostos, que são utilizados em uma velocidade maior e que podem acabar se o ser humano não utilizar da forma correta. Vou colocar aqui nas nossas atividades, certo, gente, de hoje. Hoje nós temos 4 páginas de atividade. A primeira página nós vamos trabalhar a questão da diferença, onde nós vimos, certo? Que foi a leitura da diversidade, do texto diversidade, onde nós observamos que todos nós somos diferentes e precisamos respeitar o outro. E diz assim: respeitar as diferenças é uma importante atitude para convivermos bem na escola e em todos os lugares da nossa sociedade. Complete e pinte o rosto das crianças, deixando-as diferentes umas das outras. Então, você vai fazer 6 rostos diferentes para que vocês observem o quanto nós podemos ser diferentes um do outro. E a página 145, 146 e 147 vai trabalhar os recursos que a natureza nos oferece. Primeira questão: para fazer alguns objetos, o homem utiliza materiais retirados da natureza. Como vocês viram, são as matérias-primas. Qual é a matéria-prima utilizada para fazer aquela cadeira de madeira? Qual é a matéria-prima utilizada para fazer o queijo? Vocês observaram tudo isso nos nossos slides. Ligue os objetos aos materiais de que são feitos. 146. Observe que os elementos sem vida possuem várias características. Entre elas existe o brilho, a transparência, a rigidez e a flexibilidade.
Abaixo, você encontrará objetos com características de brilho e transparência diferentes. Marque com X as características de cada objeto. Vocês vão observar os objetos e vão dizer se ele é transparente ou não transparente e se ele é brilhante ou não brilhante. Você consegue observar de acordo com a imagem. E a 147, pesquise em revistas figuras de objetos que são feitos a partir dos materiais indicados e cole-as no local abaixo. A partir da matéria-prima, que é a lã, o que é que nós podemos fazer? O couro, o barro, a madeira. Então, aqui são matérias-primas que nós podemos transformar em objetos, em produtos industrializados. E você vai me dizer quais são esses produtos finais nos quais utilizamos esse tipo de matéria-prima. Então, gente, esse conteúdo de os recursos que a natureza nos oferece, como eu falei para vocês, nós já tínhamos visto parecido em geografia. Mas vocês observaram aqui que vocês aprenderam algumas coisas diferentes, além daquilo que vocês já tinham visto. Então, os recursos, eles são importantes. A natureza, ela é importante para nós. Então, nós devemos cuidar e observar como nós utilizamos tudo isso. Como nós devemos utilizar com cuidado os produtos vindos da natureza. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Em ciências, vocês vão ver vários conteúdos assim, onde vocês gostam bastante. Ciências é uma matéria super legal e que vocês descobrem muitas coisas novas. Um grande beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!